Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta a respeito de questões técnicas sobre o mundo dos negócios, mas também sobre temas, sobre assuntos e notícias que podem ter um impacto na tua empresa, no teu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br. Você acessa também por brunogarcia.com.br, onde ali eu compartilho semanalmente algumas ideias, alguns insights. Então convido sempre vocês a visitarem e acessarem o conteúdo que eu produzo por lá. Também, hoje, mais uma vez, estamos aqui em parceria com a pós-graduação da Faixa 4.0. Então, mais uma vez, estou aqui nos estúdios da Muniz Barreto 51, em Botafogo, para gravar mais esse episódio do Business Drops para vocês. E dando continuidade ao papo da semana passada, mais uma vez eu estou aqui com Renata Leite, a sócia fundadora da Porto de Ideias, mãe do Bali. A Porto de Ideias é uma startup de alto impacto, né, Renata? Foi selecionada aí pelo acelerador Impacta, participamos do programa Impacta de aceleração. Legal. E é uma agência de comunicação que trabalha basicamente ajudando mães a se reinserirem no mercado de trabalho. Então ela tem essa missão, esse propósito social de ajudar as mães no mercado de trabalho ou a exercer alguma atividade econômica como empreendedoras, que já vimos no episódio passado que isso tem sido um grande desafio, né? Você trouxe um número que é assustador, que é 50% das mães, das mulheres que ganham filho, elas são demitidas em até 2 anos. Até 2 anos após a volta da licença da maternidade, elas são demitidas. E assim que voltam, a chance é de 1 em cada 10, ou seja, 10% são demitidas no momento que retornam. Isso que é cruel. Já presenciei, inclusive. Vai lá, faz adaptação na creche, sofre e quando chega... Volta no primeiro dia de retorno ao trabalho, é desligada. A gente vai dar continuidade a esse papo justamente para entender um pouquinho mais do impacto econômico e social, porque essas coisas andam conectadas, dessa desatenção que damos à primeira infância e pelo fato da nossa sociedade, a nossa cultura, é uma questão que está no meio corporativo, né, no mercado de trabalho, mas é porque se reflete também no entendimento das pessoas, né, um entendimento comum de que ter um filho hoje se tornou um problema. Ter um filho hoje se tornou, de certa maneira, contraproducente, talvez antieconômico, porque você tem um filho, nossa, agora olha que problema temos aqui porque tivemos um filho. E aí, isso está refletido no comportamento do mercado, quer dizer, como as empresas se colocam em relação às mães, coisa que discutimos no episódio da semana passada, e como a própria sociedade se organiza em relação a isso. A gente estava falando aqui do movimento Child Free, né, que a galera não pode ter criança aqui nesse restaurante, não pode ter criança nesse evento, não pode ter criança nessa sala de aula, não pode ter criança no avião, em determinado setor do avião não pode ter criança. Como é que é isso, Renata? Em que momento a nossa sociedade, perdemos o fio da meada, em que momento a sociedade passa a considerar as crianças, que deveriam ser o investimento máximo, que é o futuro, e passam a ser consideradas um problema? Eu acho que é a cultura atual, né? Que de certa forma anda junto com o capitalismo mesmo, que é essa coisa do individual, do individualismo, né? Você no capitalismo, como em nenhum outro sistema, você tem muita liberdade. Você tem muita liberdade por quê? Porque você tá dentro desse individual. Você anda na rua, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Você vai ali, Sim. compra na padaria, você não conhece o cara que vai vender pra você, hoje é um, amanhã é outro, e você passa sem ninguém te perceber. E a gente perde um pouco esse senso de comunidade, né? O senso do coletivo. Do coletivo, exatamente. Então, é isso. A gente tem aí tem que equilibrar essa coisa do controle e da liberdade e como é que a gente faz, porque não é só do pai e da mãe a responsabilidade de educar, de criar, é toda a comunidade que tem que estar junto ali, são os familiares, mas não apenas. Você falou uma frase no programa anterior, repete aquela frase, como é que é, da questão da aldeia? É preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança, para educar de uma criança, mas a gente imaginando uma tribo indígena, por exemplo, você entende que não é daqueles pais, é da aldeia mesmo, essa
responsabilidade. Quando essa criança cresce, se torna um adulto e começa a gerar problemas, o problema é social. É da aldeia. Exatamente. Se a criança não trabalha ou não performa bem, não desempenha uma atividade econômica, se ela não gera valor nenhum, ou se eventualmente, como nós puxamos o link aqui ainda há pouco, se ela vai ter problemas psicológicos, se ela vai ter algum tipo de transtorno, isso é um problema para todos, né? Porque todo mundo paga essa conta de alguma maneira, né? Olhando pelo viés absolutamente capitalista, todo mundo paga essa conta. Se ela vai conseguir ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho, se ela tem uma confiança nela estruturada, uma autoestima elevada, né? Então, tudo isso vai estar alicerçado na primeira infância, né? Nos 5 primeiros anos, que é justamente a fase que, em geral, o mercado enxerga de uma forma muito negativa, como Sim. sendo essa fase problemática. E é a fase mais importante, que não sou eu que estou dizendo, né? São Sim. os especialistas todos. Pois é, a gente estava falando aqui, e eu queria trazer isso para a mesa, né? Que a gente tem aí alguns trabalhos que são bastante relevantes, que mostram justamente o contrário, né? Que deveríamos, o que na minha concepção deveria ser óbvio, né? A gente tem que dar atenção à primeira infância, que é o momento mais, talvez, poderoso ali de você dar sustentação para esse indivíduo que está se formando. Eu queria citar o trabalho do James Heckman, que ganhou o Nobel de Economia no ano 2000, e ele tem um livro chamado Giving Children a Fair Chance, que fala justamente disso, né? Olha, ao invés da gente tentar políticas de distribuição de renda, que tal se a gente desse importância ao óbvio, que é essa atenção à primeira infância? Ele faz algumas contas, eu não tenho os detalhes aqui. Tem um documentário, até produzido por uma brasileira, estava no Netflix, eu vi, logo que o Arthur estava recém-nascido, que é baseado nesse trabalho de James Heckman e tem, inclusive, depoimentos dele. Depois a galera resgata aí no Google. O começo da vida, eu acho que acho que é algo assim, né, que fala justamente disso. E aí ele tem a colocação, né, cada $1 investido em uma criança, nessa fase que é tão crucial, o quanto isso gera de retorno para a economia, porque eu estou gerando indivíduos melhores, mais capazes, em todos os sentidos, né? Não só no sentido econômico. O próprio Heckman, ele diz que, tem uma fala dele, que durante os seus primeiros 60 meses, a criança aprende mais do que aprenderá em toda a sua vida. Então, esses 5 primeiros anos, eles são muito importantes. E é quando a criança precisa de atenção, de afeto, de tempo para brincar, interagir e descobrir o mundo dela, a maneira dela, né? E aí... justamente, Renata, te cortando aqui, desculpa, é justamente o que a gente não faz, porque a gente dá uma atenção muito maior ao camarada quando ele já está mais adulto. Então, até se você pegar os profissionais que trabalham na educação infantil ali, possivelmente são os menos remunerados. E um cara que dá aula como os professores, né, em geral, cada aula na pós-graduação ou no pós-doutorado, ele é muito melhor remunerado. Não nenhum demérito, óbvio, para os professores, não é isso. Mas há uma disparidade aí de valores que mostra justamente essa cultura, né? Sim. E como estar mais perto dos filhos, então, nesse momento, né? Nessa cultura atual em que a gente está vivendo, produzindo no modelo 24/7, né? Como é que a gente faz isso? Tendo 4 meses de licença maternidade. Os Estados Unidos, depois de muito brigarem, acho que conseguiram, não tenho certeza, mas acho que conseguiram 2 meses de licença maternidade. Nossa. Aí também temos outros contextos, né? Dinamarca, Alemanha, que você tem 1 ano de licença maternidade. Com o tempo podendo ser dividido entre pai e mãe, porque olha também aí, é uma carga muito grande em cima das mães. Por isso que o mercado não quer as mães. Porque você joga toda a responsabilidade em cima das mães. Não tem nenhum pai que ouça a pergunta, mas você foi pai agora? E quem vai ficar com seu filho? Ninguém tem dúvidas de com quem vai ficar a criança. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então, é uma carga muito grande nas mães e, ao mesmo tempo, essa infância acaba ficando desguarnecida, principalmente nas classes sociais mais baixas, mais vulneráveis. Porque aí tem um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que para cada adulto muito pobre, há 65 crianças, 65, na mesma situação. Então, como que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente ajuda essas crianças
crianças para elas não Uma repetirem proporção muito alta, né? padrões, inclusive, que elas veem na família. Muitas vezes essa vulnerabilidade social é reproduzida no comportamento, Sim. no tratamento a essa criança. Então, aí começa desde a primeira infância essa desigualdade de oportunidades, né? Sim. Mas, os estudos, eles apontam para uma importância muito grande dos vínculos familiares nessa primeira infância. E por quê? Porque é nessa primeira infância, aí acho que é um tema interessante para o mercado econômico, né? Mercado de trabalho, para a economia, que são desenvolvidas as funções executivas. Isso eu vim pesquisando para poder trazer aqui para essa entrevista, porque eu também não sabia. E o que seriam, então, essas funções executivas, né? São as funções cerebrais responsáveis por muitas habilidades necessárias na vida. Ela é um conjunto de dimensões composto por memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Eu vi numa pesquisa que a Agência Brasil publicou uma reportagem que entrevistou a Joana Costa, pesquisadora do IPEA. Uhum. E ela explicava, ela fez uma correlação para tentar explicar essas funções executivas. Ela fez uma analogia, falou, é como um controlador de tráfego aéreo. É a capacidade que a gente tem de organizar os aviões que estão chegando e os aviões que estão saindo. Só que, nesse caso, os aviões são as tarefas, Sim. os planejamentos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, são atividades importantíssimas no mercado de trabalho. Essas funções executivas tem que conseguir aprender a armazenar e relacionar as informações para poder tomar boas decisões de negócio, para poder ter um bom comportamento interpessoal, né, com seus companheiros, entender diferentes pontos de vista e considerá-los antes de tomar decisões, poder identificar e corrigir erros cometidos. Tudo isso está nessas funções executivas, que são alicerçadas nesse período de até 5 anos. Então, é um período crítico ali para a formação da criança. Então, o que a gente está vendo, Renata, até para organizar essas ideias, assim, o fato de eu ter uma cultura, uma sociedade e uma dinâmica econômica que não privilegia essa primeira infância, eu estou gerando problemas de diversas naturezas, né? Eu possivelmente vou ter um indivíduo que não está tão preparado assim para o mercado de trabalho, porque ele teve uma formação deficiente. Esse camarada, na verdade, essa formação deficiente já gera para ele um problema de relacionamento e na própria educação formal. Então essa criança possivelmente vai ter problemas de aprendizado, vai ter problemas no colégio, vai ter problemas na esfera educacional de alguma maneira. Já atenção de conseguir focar nas coisas, não consegue, não estimulou esse lado do cérebro, então... Isso a gente poderia fazer um link também com... quem trabalha com educação e trabalha com crianças e jovens, vê a quantidade de jovens hoje que sofrem com problemas psicológicos, que sofrem com depressão. Quer dizer, tá tudo meio que conectado, né? A gente tem o Brasil, acho que viveu essa profissionalização mais rápida, talvez nos últimos 30, 40 anos. Então a gente tem uma geração que está chegando hoje no mercado que já é fruto dessa mudança cultural, que é uma geração, como dizia um amigo meu, foi criada pela TV, né? E hoje está sendo criada pela internet, pelo YouTube. Olha quantos problemas. Isso explica muito da nossa situação atual nesse país hoje, não? E depois a culpa é da mãe, que deixou ficar assistindo sem ninguém estar olhando ali. Mas essa a mãe ainda leva a culpa também nessa Só que hora. A mãe estava tendo que trabalhar, né? E aí acaba que utiliza mesmo esses mecanismos, porque senão não consegue trabalhar. Então tem tanto a família mais vulnerável, essa realmente está na pior condição, mas mesmo as nem tão vulneráveis assim, vamos pensar numa classe média, precisa colocar uma criança com 3 meses na creche para poder ir trabalhar. E mesmo que não coloque na creche, tem uma babá, mas a criança tá ali, de certa maneira, sozinha, entre aspas, porque tem a babá, mas nada substitui ali o pai e a mãe, né? Sim. Então, às vezes, mesmo numa classe mais abastada, mas a criança também se sente ali sozinha e vai acabar caminhando também pra internet, pro YouTube, enfim. E pra todos esses problemas. Quer dizer, a depressão não é só para ficar em um dos exemplos, não é só um problema dessa criança que veio de uma classe mais baixa. É que a gente pensava muito antes na questão mais nutritiva, né? Que você tem que dar os nutrientes, sais minerais, proteína para o cérebro se desenvolver. Mas assim, mais importante do que esse alimento é um outro, que é o alimento do acolhimento, do carinho, do cuidado, essa relação 1 a 1. Por isso que eu penso muito na creche, porque a creche, muitas creches boas que trazem estímulos, né, para a criança se desenvolver. Mas a criança nessa primeira infância, ela precisa muito dessa relação
1 a 1, de ter ali uma referência, alguém que escuta. E numa creche, por melhor que ela seja, é difícil você ter essa relação. São muitas crianças por educador. E assim, não é o momento necessariamente para essa relação mais aberta, né? E aí o prejuízo no desenvolvimento posterior, cognitivo, emocional e até físico é gigante. Quando essa criança chega no mercado de trabalho, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, acho que quem tem um pouquinho mais, tá um pouquinho mais maduro, tem um pouquinho mais de idade, tá na nossa faixa etária, já viu, né, esses estagiários ou os trainees, a galera que tá chegando jovem ainda, que é fruto dessa nova geração, porque eu ainda me considero de uma geração passada, então, na minha casa, só meu pai que trabalhava. Minha mãe ficava em casa e dava toda a atenção ali, todo o suporte pra gente. Então eu ainda me considero de uma geração anterior, né? Não peguei essa fase. Como é que essa galera hoje no mercado de trabalho? A famosa geração Y, Z, sei lá o que, tanto que a galera inventa. Tem essa dificuldade do foco, né? De estar motivado, de conseguir também lidar bem com riscos, com erros, com frustrações. A gente vê a dificuldade de quando você aponta o erro, como fica na defensiva, não consegue ver que aquilo, na verdade, a gente erra mesmo. Tem que estar aberto ao erro para poder acertar e aprender com o erro. Eu poderia dizer que é uma geração muito mais fragilizada? Provavelmente, muito. Eu não sou especialista nisso, mas o que eu leio muito como mãe, que a gente também passa a estudar isso, vira uma cientista nessa área, apontam que sim. E assim, eu mesma consegui ficar com o Bali até os 11 meses dele, Bali, meu filho, até os 11 meses dele em casa, mas eu vejo hoje, às vezes eu me pego um pouquinho culpada, porque eu trabalho numa empresa, eu tenho a minha agência, eu dou aula, então é muito comum durante a semana eu ficar 12 horas fora. Eu deixo ele na creche às 8, é a babá quem busca na creche, ele fica com ela até às 8, e aí às vezes sou eu que consigo render, ou é o meu marido que rende, então às vezes até mais do que 12 horas, e aí no fim de semana é que eu vou conseguir dar atenção a ele. Então mesmo eu, com todos os meus privilégios e tudo mais, ainda, né, a gente se sente culpada, a gente carrega essa culpa que não tem. E esse é um sentimento muito comum, né, Renata? Eu já ouvi depoimentos de outras mães que também, até eu como pai me sinto às vezes ausente, me sinto culpado também, então imagino as mães, pesa muito também no desempenho da pessoa ou na carreira dela, ou ela fica carregando aquele diabinho falando no ouvido dela, olha, você tá falando... Ou então quando acontece alguma coisa, quando a criança se machuca, aconteceu com uma pessoa da minha família, né? Quando a filha se machucou e tava na creche, todo mundo apontou o dedo, olha, tá vendo, você trabalha, eu acho que eu posso ver que depois do Bali eu me tornei muito mais produtiva. E por isso que eu acho que as mães geralmente se tornam mais produtivas. A gente realmente tem um foco maior, que é o foco de voltar para casa. Então acaba aquela coisa de ficar enrolando muito no trabalho. E se as empresas conseguem dar esse tipo de flexibilidade para a mãe, entregou, pode ir, pode ter certeza que a mãe vai. Agora, é uma cultura, né? Aqui eu tava até ouvindo um outro podcast sobre isso, o Braincast, que eu recomendo aí, que a galera do B9, eles falando sobre essa noção que a gente tem aqui meio feudal no mercado brasileiro, né? Que eu tô comprando o teu tempo. Eu não tô te contratando para desempenhar determinadas tarefas. Não, eu compro o teu tempo, então você tem que ficar aqui, sei lá, de 9 às 6. E isso tá muito enraizado na nossa cultura, né? Difícil você... É improvável hoje que você arrume um emprego que tenha uma flexibilidade em relação à carga horária. Embora isso seja muito falado, mas talvez em startups, em empresas muito, muito de ponta e de vanguarda, né? Eu acho curioso até que eu estava fazendo a pesquisa antes de vir nos grupos de mães, né? Comecei a dar uma olhada, todos os milhares de grupos de mães que a gente passa a frequentar. E numa delas tinha uma mãe levantando uma questão relacionada a isso, que na verdade ela trabalhava numa empresa que deu a ela a possibilidade de ficar de home office. Exatamente o que aconteceu comigo. E não deu certo. Porque a cultura da empresa não tá. Então não adianta também você só dar o benefício e não criar um processo. Sim. O que aconteceu foi que o gestor da área dela não achava bom ela estar em casa, não passava tantos trabalhos para ela, passava para quem estava ali perto dele, que ele podia olhar e tal. Então não adianta também a empresa dar esse benefício se não cria uma cultura, se não educa. Muda a mentalidade, né? Tem que ser, tem que mudar tudo, tem que conversar e tem que ser algo que o gestor também de cada área precisa comprar
essa mudança, né? Senão Sim. não funciona também. E aí ela acabou pedindo demissão e logo abaixo veio uma outra mãe fazer um comentário que também tinha passado por isso, pela mesma mas coisa. acabaram demitindo ela no final porque viram que não deu certo. Nossa, Então, ou seja, também não é só falar assim, então tá bom, precisa ser home office para poder ter flexibilidade, então vou te dar home office, mas só isso não resolve. É um desafio, mas trabalhar é um desafio, né? A gente tem que sempre... Aí é aquela questão de você conseguir adaptar para as necessidades e não fazer algo duro ali, que é daquele jeito e todas as pessoas têm que se adaptar para aquele modelo. É conseguir adaptar uma coisa mais humanizada, né? Sim, sim. Renata, pra gente fechar, você que tá super engajada aí e tá sempre envolvida com essa temática, há perspectivas, há boas perspectivas. Hoje o que você vê, por exemplo, nas empresas mais jovens, nas startups de maneira geral, você vê essa mentalidade mudando de fato, ou o discurso às vezes é modernoso só na vestimenta, nos topetes, mas a cultura continua a mesma ali? Eu não acho que seja uma questão das startups, não. Assim, porque são startups, elas são mais flexíveis e com isso. Até acho que um pouco pelo contrário, assim, porque você vê esses ambientes que essas empresas criam, que tem videogame, que tem verdade. Academia de ginástica, restaurante, salão de beleza, tem tudo dentro da empresa. A mensagem que ela tá te passando é: você não precisa sair daqui de dentro. A da rotina é muito mais... Fique aqui, misture tudo. A cobrança é muito maior. É lazer e trabalho tudo junto, misturado, que você não precisa sair daqui. Aqui é ótimo. Aqui você entra e vamos criar quartos daqui a pouco. Isso que eu ia falar, só falta isso, né? Pode dormir aqui, a gente tem rede, tem cama, o que você prefere? Vai ser Vai ter a todos empresa os e a modelos. parte hotel ali em anexo. Então, muitas vezes essas startups acabam até sugando mais do seu tempo. E sendo menos nesse sentido. Aí também tem as empresas de delivery com essa questão dos entregadores, que ainda é um público que elas estão agora começando a prestar atenção, porque realmente acabavam tendo um trabalho muito vulnerável, enfim, mal remunerado muitas vezes. E isso agora está vindo à tona. Então, não acho que seja uma questão de startup. Eu acho que, mas que tem empresas que estão atentas a isso, estão. Mas vai aos poucos mesmo, né? Mas não acho que seja de um setor, sabe? Eu acho que é um pouco da cabeça de quem tá lá mesmo. No comando. Que ele joga isso como um tema principal ali para ser debatido. Né? Mas você tá vendo perspectivas otimistas, pelo menos. Eu tive sorte, talvez. Então, assim, eu tive boas experiências. O primeiro foi o mundo do marketing, inclusive o Bruno, que é professor aqui da faixa. Eu trabalhava com ele no portal, e quando eu engravidei, eu fui até o fim da gravidez lá trabalhando e negociei com ele, conversamos e tudo bem. Fiquei de casa após ter o Bali até ele ter 11 meses. E hoje eu trabalho também numa instituição alemã, que aí vem a cultura alemã também, que é muito flexível e entende profundamente essas questões, até porque a legislação alemã é outra, né? Sim. Mas aqui eles seguem a legislação brasileira, mas eles levam em conta. Então, se eu preciso levar o Bali para o trabalho, já levei várias vezes, nunca que eu vejo um olho torto ou algum tipo de julgamento. Se eu não posso ir aquele dia, eu compenso depois, eu aviso, olha, aconteceu aqui um imprevisto com ele, eu vou precisar ficar. E tá tudo certo. Uma outra colega de lá também teve filho e pôde ficar de casa depois, só precisava ir nas reuniões depois do período de licença, né? Ficou alguns meses ainda podendo ficar de casa. Então, eu tive sorte, assim. E eu acredito que essas empresas estão surgindo, mas elas ainda são minoria. Ok. Renata, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que esse tema é super relevante, incrivelmente relevante. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha podido gravar. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas fazem, Renata? Olha, meu nome é Renata Leite, podem me mandar e-mail, eu tenho um e-mail que é renata.portodeideias@gmail.com. Se buscar aí na internet tem tudo, tem meu celular, eu sou um livro aberto, tá tudo por aí. Mas o Facebook da Porto de Ideias também, Instagram, a gente tá no Instagram, no LinkedIn, tem site também, portodideiascomunica.com.br. Enfim, não é difícil me encontrar, não. Figura fácil na internet, então. Sim. Obrigado mais uma vez. Senhores, esse foi o Business Drop de hoje.
O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Business no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens e o feedback da galera. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais casas do ramo. Então, quem é usuário Android, tem lá no Google Podcast. Quem é usuário iPhone da Apple, tem lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você ouve a sua música, os seus podcasts pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Anchor, a gente também está por lá. Pode nos assinar, pode seguir o Business Drops e o Talk2Biz. Ou diretamente no site talk2business.com.br. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.